certo, desculpa. Não, não tá. Agora sim. Agora sim. Bom, gente, eu tinha comentado com vocês na última aula, né, antes do fórum, sobre algumas redações de concurso. Então, eu deixei lá no Moodle um material que eu encontrei da Fundação Carlos Chagas, e eu achei super interessante. Assim, não sei se tem na turma concurseiros ou que pretendem futuramente virar concurseiros, e eram só temas de redação da banca da Fundação Carlos Chagas. Se vocês pesquisarem, tem de vários, né? Até naquele PCI concursos, tem muita prova, e aí teria que fazer uma busca a respeito. Bom dia, Robson. A respeito das provas que apresentam, que pedem, né, a questão dissertativa. Muitas vezes não aparece como redação. Algumas bancas colocam como redação, outras colocam como questão discursiva. Então, eu deixei lá no Moodle para quem quiser pesquisar, dar uma olhadinha como que é o esquema da prova da Fundação Carlos Chagas. A Fundação Carlos Chagas é vista como uma das bancas mais difíceis, né? Então, algumas... Vai depender muito do cargo, sempre do cargo, né? Algumas redações são mais complexas, outras são mais simples, algumas são temas genéricos, outras são temas muito específicos, e aí que eu comento com vocês a importância da prova de redação, porque ela é mais do que uma prova de português, né? É claro que se analisa o como você escreve, como que é a organização das suas ideias, mas também é uma prova de conhecimento. Depois vocês podem dar uma olhadinha lá, que tem algumas que estão atreladas bem ao cargo, né? Para ver se você está por dentro do que se espera daquele cargo, então para você discutir a respeito disso. Eu selecionei algumas, não só bom dia, Júlia, não só da Fundação Carlos Chagas, eu fui pegando aleatório, então tem da Sesgran Rio, tem da VUNESP, eu só não consegui fazer a referência. Eu fui pesquisando, salvando, e aí depois eu não consegui voltar nas provas para ver se era da VUNESP. Algumas eu tenho uma ideia, mas aí eu comento com vocês. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Tá aberto? Deixa eu ver. E vocês vão... não está aparecendo os slides para eu compartilhar. Estranho. Professora, Oi. Como ficou a nossa avaliação, a questão do trabalho, a questão... Você fala a última? Ai, gente, na verdade eu tinha pensado em dar um trabalho, né? Até pensei em um trabalho para provavelmente dia 27, semana que vem já, ou para o dia 3, mas eu não sei se vai dar tempo, porque é tão pouco tempo que a gente tem, ou se eu faço só a prova. Eu ainda tinha pensado no trabalho, mas agora eu já estou repensando, porque nós temos mais 2 aulas, né? Essa e mais 2. Não sei se fica melhor só fazer a prova mesmo. E a prova você cairia só essa última parte, né? Isso, Só argumentos. Isso. Tá. Agora, o que você poderia dar é um tema que a gente entregar ele no dia da prova. É isso que eu pensei, de passar talvez na semana que vem, não. No dia 3, né? Para vocês postarem no dia da prova.
E aí seria uma espécie de trabalho, né? Trabalho e prova ao mesmo tempo. Eu pensei, eu vou tomar essa decisão, ver o que fica melhor. O mesmo que foi da Flor de Lis seria interessante para uma redação, para argumentativa. Agora eu vou argumentar direito. Eu vou pensar a respeito. Porque tem mais tempo, porque fazer pesquisa e fazer a prova em 3 horas é impossível. Na hora, né? Pode ser. Tem gente que tem facilidade, mas eu que sou disléxico é muito afobado. Não, mas tranquilo, mas deu nota, né? Suficiente. Deu, mas... Tranquilo. Aqui, consegui agora. Bom, então só para a gente recuperar, que a gente estava falando sobre a dissertação, né, os tipos de dissertação, isso tudo que a gente já tinha visto, né? Falamos sobre a questão do que é exigido, né, dentro de uma dissertação, que é esse amadurecimento no assunto. Então, sempre estou pensando na argumentação por duas formas, né? Ou porque vocês vão para o concurso e no concurso vocês vão ter que argumentar ali na prova na questão dissertativa, ou mesmo numa prova da OAB, né? Mas também na prática como advogado, quem quiser seguir por esse caminho. Então, a argumentação, ela faz parte da nossa vida, a todo momento a gente está tentando convencer o outro, quem quiser seguir caminho político, né? Quem quiser ser um líder religioso, enfim. Então, a todo momento a gente está se valendo dessa retórica para convencer o outro e também da oratória, né? Quando a gente pensa na fala, nessa apresentação oral. Então, falamos sobre a questão de como o direito, ele se vale, sem dúvida, da lógica formal, né, daquele raciocínio mais matemático, exato, mas não é a base do direito, né? O direito, na verdade, ele vai se valer da lógica dialética, que é justamente o que tem por base a argumentação. Então, falamos sobre algumas regras básicas da lógica dialética. Então, quanto mais a gente tentar representar a realidade, né, a questão de ter uma organização lógica para que o outro entenda tranquilamente e aceite aquele ponto de vista, não haver contradição, saber usar a linguagem apropriada para aquela situação comunicativa, e sempre fundamentada em premissas, em conhecimento, né? Então, a importância da gente estar preparado para aquele tema. Por isso que, pensando a respeito da argumentação nos concursos públicos, muitas vezes a gente tende a falhar em não ler os editais, né? Quando você vai para um concurso, você lê as informações principais, sei lá, taxa de inscrição, período de inscrição, e acaba não lendo todo o que se pede. E até mesmo é importante que você conheça as regras da redação, quanto tempo você tem para redigir. E eu, particularmente, sempre acho melhor, isso é uma opinião, né? Cada um vai fazer a prova da melhor forma possível. Mas eu sempre acho que quando a prova ela tem a redação, eu sempre prefiro começar por ela. Ou você ter muita disciplina para separar um tempo para a questão dissertativa. Então, eu sempre considero que numa prova, por exemplo, vamos pensar de 4 horas, eu tenho que ter pelo menos 1h30 para a redação. Então, por que eu considero 1h30? Eu considero que eu tenho 1 hora para fazer, e que às vezes eu posso fazer mais rápido, às vezes não. Vai depender muito do tema e do quanto eu estou preparada para o tema. E eu gosto sempre de deixar meia hora para passar a limpo. Porque
é no momento que você relê, você corrige alguma coisa, então é um momento de revisão também. Caprichar na letra, porque dependendo da letra a gente não entende, né? Aí a banca pode ficar na dúvida se você escreveu corretamente ou não. Enfim, então eu gosto de separar essa 1h30 para a parte da redação. E aí depois partir para o teste. Por que eu sempre acho melhor começar pela redação? Porque você tem uma maior tranquilidade, né? Caso você não consiga dar conta nessa 1h30, você tem um prazo a mais e aí você finaliza. E eu sempre penso que se você não conseguir fazer, por exemplo, as 3 últimas questões de teste de uma prova, você tem a possibilidade de chutar, né? Pode ser que você acerte, pode ser que você erre. A redação, se faltar tempo, você não concluiu a redação, isso pode te penalizar de tal forma que você acaba sendo eliminado. Claro que dependendo do concurso, uma questão te elimina também, né? Mas a redação, ela é muito determinante, ela tem um peso muito forte nessas provas em que ela aparece. Por isso que eu prefiro sempre começar por ela. Ou, né, se vocês preferirem, aí vocês podem deixar, por exemplo, 2h30 para as questões e aí partir para o texto, né? O que acontece muito, as pessoas ficam muito tempo nos testes e aí quando vai para a redação não dá tempo de fazer rascunho, vai direto para a folha de resposta, escreve correndo, conclui rapidamente, não dá tempo nem de revisar. Então, esse é um problema muito grande. Ou senão, não dá tempo de passar limpo, né? E por isso que todas as provas, se vocês observarem, tem lá, a folha de rascunho não vai ser lida em hipótese alguma, né? Então, você precisa fazer na folha definitiva. Mas aí é claro que é o que eu penso, e mesmo em relação às questões de teste, eu sempre falo assim, você está lendo, você ficou na dúvida em uma, não deixa ela sem fazer, né? Você pode assinala que você acha mais provável e deixa um ponto de interrogação ali, porque se sobrar tempo no final da prova, você volta para aquelas de pontos de interrogação e vê se você vai manter aquela alternativa ou se você vai mudar. Porque se você deixa em branco e depois no final não dá tempo, às vezes você vai chutar uma que não é nada provável. Você eliminaria de cara. E aí você está na pressa, às vezes vai direto no gabarito e assinala qualquer uma e erra, sabendo que aquilo não teria como ser a resposta correta, seria a resposta mais absurda. Então, vai fazendo na ordem e marca o que você acha mais provável na primeira leitura. Se der tempo, você volta, né? Então, mas, né, como eu disse, são formas que eu prefiro para fazer uma prova, eu acho que dá uma maior tranquilidade. A respeito, então, das redações, eu separei aqui alguns tipos para vocês verem. Não sei se vocês conseguem enxergar. Conseguem? Posso até tentar ampliar aqui. Dá para ver? Ok? Se vê, mas acho que para mim fica difícil de ler. Tá difícil? Tá, mas eu vou comentar rapidinho. Bom, essa daqui era para um cargo público da Prefeitura de Salvador, tanto que está lá a Câmara Municipal de Salvador. Então, é uma redação mais básica, vamos dizer. Então, tem ali uma afirmação sobre intolerância, né? Então, uma afirmação da Unesco, né? Intensificação atual da intolerância, da violência, do terrorismo, da xenofobia, do nacionalismo agressivo, do racismo, do antissemitismo, da exclusão, da marginalização e da discriminação contra minorias nacionais, étnicas, religiosas,
e linguísticas dos refugiados, dos trabalhadores migrantes, dos imigrantes e dos grupos vulneráveis da sociedade, e também pelo aumento dos atos de violência e de intimidação cometidos contra pessoas que exercem sua liberdade de opinião e de expressão, todos os comportamentos que ameaçam a consolidação da paz e da democracia no plano nacional e internacional, e constituem obstáculos para o desenvolvimento, né, e aí reticências que continuariam. Então, sobre essa intolerância de modo geral. Aí, com base no texto acima, responda a seguinte questão. Afinal de contas, o que está acontecendo com o planeta? Então, percebam que é um tema bastante genérico, que você teria que tratar sobre a intolerância. Então, elabore um texto dissertativo argumentativo em que você procure analisar os diversos problemas do planeta como um todo, indicando possíveis soluções. Então, redige o texto em língua culta, observando especialmente a pertinência de seus argumentos, com no mínimo 20 linhas e no máximo 30, que é o tradicional das provas, né? O que é interessante falar sobre esse tema, na verdade, sobre esse estilo de prova, né? Que o tema é uma pergunta, né? Então, afinal de contas, o que está acontecendo com o planeta? Um erro é a pessoa começar esse texto com uma resposta, sendo que ela não tem que fazer uma resposta, ela tem que fazer um texto dissertativo argumentativo. Ou seja, ela tem que fazer aquele esquema, introdução, você vai apresentar a questão da intolerância, né? Depois você vai começar a sua argumentação. Então, você não deve começar o seu texto respondendo diretamente essa pergunta. Você deve fazer a apresentação do tema. E o outro ponto importante é justamente aquilo que eu já tinha falado para vocês, de prestar muita atenção no comando dessas provas. Então, ele pede para você discutir o assunto e apresentar possíveis soluções. Ou seja, para você ter uma redação completa, você tem que discutir sobre a questão da intolerância, falar, dar exemplos, né, de problemas que têm acontecido no planeta, e ele não está falando do Brasil especificamente, ele está falando do mundo, e apresentar soluções. Então, para você ter esse tema completo, você precisa dar soluções também. Então, esse é um tipo de prova mais básico, vamos dizer, porque pode ser feito por qualquer pessoa, assim, não exige um conhecimento, qualquer pessoa, no sentido assim, de não exigir um conhecimento técnico, né? Falar sobre intolerância, pessoas de diferentes profissões vão poder falar. Então, por isso que ele é mais básico e ele apela para um lado mais social. E uma das características até mesmo das provas elaboradas pela VUNESP, essa acho que não é da VUNESP, não. Eu não lembro agora qual era, se era FGV, agora eu não vou me lembrar. Mas uma das características da prova da VUNESP é a presença desses temas mais sociais, né, mais humanos e tal. Essa daqui, ela vinha, como a maioria das provas, né, ela vem falando, dando as regras, né, olha, tem que ser na folha de texto definitivo, o valor, então ele especifica, né, e nesse caso aqui era um texto bem mais específico, e tanto que, ó, ele fala de 60 linhas, né, então já é um texto com mais fôlego, porque vai depender muito do concurso, né? Esse é um concurso bem mais específico. Então... Professor. Oi. Na prova você pediu uma lauda. Uma lauda significa uma folha de sulfite, tem um espaço e tem quantidade de toque, não é? O que seria uma lauda? Uma lauda é uma página. Claro que assim, mas qual é o você espaço? não vai colocar aquelas letras gigantescas. Qual o espaço? Qual o tamanho da letra para dar uma lauda? O padrão ou é o Times 12,
ou o Times ou o Arial, que são as fontes, não é a fonte que fala, tipologia, né? Fontes, são as consideradas pela ABNT. Então, ou é o Times ou Arial, tamanho 12. É 12 o tamanho, né? Isso. Mas qual seria o espaço entre as linhas? É de 1,5. 1,5. É 1,5, Agora né? a norma é de 1,5, E a questão de dar espaço para iniciar o parágrafo, ou não? Geralmente acho que é 1,2, é 1,20 alguma coisa, é um espaço até meio padrão no Word. Se você der o espaço, como que chama essa? Esqueci o nome do botão que você dá o espaço de parágrafo. Geralmente ele é até padrão, é 1,20, 21. Isso. Exatamente. Tá. Não, e você levou em consideração isso na prova ou não? Não, porque assim, tem gente que fez no Word, tem gente que fez direto ali naquela caixinha, né? Então eu acabei. Claro que assim, quando a resposta estava muito curta, né? Evidentemente era, sei lá, um parágrafo, aí eu acabei descontando, mas assim, de observar a norma, não observei não, porque tem muita gente que fez na caixinha, que não dava para mexer, né? Eu tive esse problema, essa dúvida da norma, eu até andei pesquisando para ver uma lauda. Eu lembrava que era uma folha, mas eu não sabia especificamente o tamanho e o espaço. Por isso que agora que você está falando do espaço para escrever as linhas, veio a Quem que estava chamando? Professora, peço permissão, porque a questão de como postar a resposta, alguns também já me gerou confusão, porque às vezes eu escrevi no Word, belezinha, tudo certinho, com parágrafo, pontuação, e a hora de colocar o Word, ele só permitia colocar na caixa de texto. Isso já aconteceu com a gente, com outros professores. Então, a gente não tem uma regra, né? Não tem um parâmetro, não tem uma ordem que tem que ser feito assim, né? Se tivesse, seria legal. Poxa, eu faria no PDF, né? E aí eu postaria em PDF. Só que alguns não permitiam nem... por exemplo, acho que, se não me engano, foi João Henrique. Se eu não me engano. Tinha que colocar o texto lá na caixa de texto. Na caixa. Aí então, você não tem como arrumar a configuração, a formatação. É que assim, na verdade, ou quando você coloca naquela caixa de texto que já vem pronta, ela é mais prática, vamos dizer, porque ela já te limita o espaço, né? Ela tem um limite de palavras. Então, se o professor ele quer já colocar esse limite, naquela caixa já está limitado. E outra questão também é que o professor não precisa ficar baixando texto por texto. Porque quando você coloca no Word, o professor precisa baixar aquele texto, aí ele abre o texto para avaliar. Então, esse processo acaba sendo mais demorado, vamos dizer. Mas, realmente, quando você coloca dentro de um Word ou do PDF, né, como muitos fizeram, fica mais fácil, porque aí você coloca na formatação apropriada, né? Agora, ali, muita gente como não tinha como mudar de cor, muita gente anotou, tipo, azul, vermelho, né? Para eu saber quais seriam as partes, porque não dava. Mas por isso que eu acabei nem considerando essa questão de formatação, né? Vocês colocaram no azul, no vermelho, eu acabei observando o todo na hora da avaliação. Não ficou prático. Eu achava que todo mundo ia no Word, né? E eu tinha que ter, na verdade, deixado sem vocês poderem escrever na caixinha, porque aí todo mundo iria fazer no Word. Mas, enfim, né? A gente vai
quando a gente tiver expert nesse Moodle, a gente já está no presencial. Pode falar, Carlos. Não, e a questão é que a gente está 8 meses ainda se adaptando a isso, mas espero que ano que vem seja presencial, né? Ah, sim. Certo. Mas aproveitando o momento, eu gostaria de que você me explicasse um pouquinho, assim, rapidamente, que mesmo assim que a prova já passou, sobre a argumentação. Acho que eu falei na argumentação. Então, assim, o que seria a argumentação desse tema? Porque acho que eu fiquei com essa dúvida. Na verdade, acho que muita gente, assim, mais narrou o fato, não sei agora, eu não lembro se foi o seu caso, viu, Carlos? Mas narrou o fato e às vezes fez uma afirmação muito breve do que seria a argumentação. Então, o que eu esperava é que vocês realmente fizessem o papel, por exemplo, de advogado. Eu achei quem defendeu, teve gente que defendeu a Flor de Lis. Então, que fizesse o papel de advogado, realmente defendendo, né, a deputada, a pastora, enfim, ou o contrário, que vocês fossem mais incisivos nessa argumentação. Então, deve ser condenado realmente por isso, por aquilo. Então, que vocês desenvolvessem mais essa parte. De modo geral, as pessoas se dedicaram mais à narração do fato e deixaram ali, sei lá, 2 linhas para dizer, por exemplo, por isso ela deve ser condenada. Quando disseram, porque teve gente que nem isso deixou evidente, às vezes só comentou, terminou o texto dizendo, ela está respondendo em liberdade, porque por conta do foro privilegiado, e encerrou o texto. Então, faltou esse papel de discutir mesmo, seja para defender ou para acusar. Então, faltou fôlego ali parte da argumentação. Que acho que foi o que... É que eu ainda não tenho esse viés jurídico, né, de poder julgar ou defender. Mas, enfim, eu entendi perfeitamente e vai ficar claro para a próxima aí. Beleza. E, tanto que, assim, no começo, eu estava até comentando, faltou isso, faltou aquilo. Mas aí eu falei, se eu ficar comentando resposta por resposta, eu não vou terminar a correção dessa prova. Por isso que aí, no final, eu só fui dando nota. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, faltou um pouco mais de argumentação, né? A descrição o pessoal fazia... A narração do fato, principalmente, né? Acho que era o que mais aparecia, e aí faltava um pouquinho na parte da argumentação. Mas tranquilo. De modo geral, acho que, sei lá, 85% foi bem. Acho que só teve alguns que não fizeram, que deixaram em branco, e isso acabou prejudicando, né? Porque a questão valia 5, então deu uma baixada aí na nota. Mais tranquilo. Bom, falando então sobre essa prova, como eu disse, ela é uma prova muito mais específica, tanto que ela exige mais fôlego, ela pede aí, em média, né? Claro que no máximo 60 linhas, mas não se espera também que a pessoa escreva 20, né? Se o máximo é 60, espera-se que a pessoa tenha um pouco de fôlego, que discuta o tema com mais propriedade, com mais profundidade. Então, aqui tinha um projeto de lei falando sobre as escolas, enfim, não vou ler todas as propostas, mas só para vocês terem uma ideia. Então, aqui tinha um projeto de lei, depois uma afirmação, aqui uma citação, e esses textos ajudam muito, porque nesse caso não deixava tão evidente assim o tema, né? O tema não era tão explícito. Você lia a proposta e depois passava a proposta. Então, aqui o projeto de lei falava sobre a questão do ensino de filosofia e sociologia nas escolas, né, de ensino médio.
E aí a proposta está bem pequenininha lá embaixo, ó, considerando que as ideias apresentadas nos textos acima têm caráter unicamente motivador, redija um texto argumentativo posicionando-se a respeito da necessidade, na formação dos jovens brasileiros, do estudo de disciplinas de conteúdo humanístico, como a filosofia e a sociologia. Então, é um tema aberto, mas que exigiria muito conhecimento para que você escrevesse ali em média, lá, 50 linhas, né? Se o máximo é 60, vamos pensar 50, 45, por aí. Então, exige um fôlego e bastante argumento. Por isso que teria que ser alguém com bastante conteúdo a esse respeito. Então, esse era um tema mais aprofundado, que era um tema genérico, entre aspas, mas que exigia muito conhecimento para que você pudesse escrever a quantidade exigida, né? Não pede um mínimo, eu não sei se eles têm, por exemplo, talvez no edital, talvez deixe claro alguma coisa sobre a quantidade a ser anulada. Por exemplo, se a pessoa escreveu só 10 linhas, o texto será anulado. Aí a gente precisaria procurar o edital, né? Porque aí seria um texto muito curto, ou talvez seria avaliado no mínimo possível, né? Mas geralmente eles colocam um limite para zerar, vamos dizer. Essa outra proposta também básica aqui, então nós temos 2 textos de motivação. Esses textos de motivação, eles servem só, como aqui até deixa claro, né, que é um texto meramente, unicamente motivador, ou seja, né, você não tem que recorrer a ele, muito menos copiar trechos dele. Geralmente, quando se copia, e tem muita gente que copia trechos desses textos motivadores, essas linhas são anuladas, né? Você desconsidera porque não é produção do candidato. Então, o interessante é que você se inspire apenas nesse texto, né? Mas não copie, não recupere apenas esse tipo de argumentação. Mas, professora, se tiver entre aspas, não usaria, não poderia usar? Mesmo assim, você pode usar, mas ainda assim é considerado como cópia e não como produção sua. Tá, mas estando entre aspas e você... Mesmo assim. Porque, claro que assim, você usou uma citação curta, né? Tudo bem, o problema é que muita gente, às vezes, acaba copiando trechos muito longos. E aí, e tentando burlar mesmo a banca, sabe? Muitas vezes muda uma palavra ou outra para ver se a banca não deixa passar, ou tenta pegar uma frase daqui e vai montando um Frankenstein, sabe? Vai pegando trechos para montar o texto dele. Então, por conta desses casos de pessoas que querem burlar, a cópia passa a ser penalizada. Então, se você copiar, vamos supor, uma expressão, né? Coloque entre aspas, tudo bem, né? Agora, se você copia um trecho muito grande, mesmo que esteja entre aspas, esse trecho vai ser desconsiderado como não produção sua. Então, vamos supor, se você tinha que escrever, no mínimo, 20 linhas, e você escreveu 20, dessas 20, ainda tinha lá 5 de cópia, 3 de cópia, isso vai ser descontado, ou seja, você não chega ao mínimo de 20, você teria 17, por exemplo. E aí você pode ser penalizado, né? Legal. Até mesmo. Bom saber. Então, por isso que eles acabam desconsiderando. E uma coisa que é interessante, né, é que a maioria das provas fala: não assine o nome, não se identifique de jeito nenhum.
identifique-se apenas na primeira página, pois não será avaliado o texto que tiver qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado. Então, nunca colocar nem iniciais, nem, sabe, porque você pode ser eliminado por isso. Evita, não coloca recadinho, sabe, para a banca, desculpe a letra, não coloque nenhum dessas formas que poderiam ser anuladas. Terminou, não precisa fazer coração, não precisa fazer traço, não precisa fazer estrelinha, não precisa fazer nada. É só o seu texto, porque tudo isso é forma de anulação, né? Você ter um desenho no final, ou ter uma inicial ali. Eu não sei, assim, dizer, mas houve um tempo em que a própria VUNESP, acho que anulava se a pessoa escrevesse fim, né? Então, evita, não precisa escrever nada, o professor já sabe que terminou, né? Porque depois do que você escreveu, se tem coisa em branco, é porque você terminou, não precisa escrever fim, né? Então, são essas formas que podem ser consideradas como identificação, né? Claro que é muito difícil, né? Vamos supor, você conhece alguém que corrija a prova da Fundação Carlos Chagas. Aí você vai falar, no final da minha prova, eu escrevi tal coisa, então, avalia bem. Seria muito difícil isso acontecer, mas, para evitar qualquer tipo de identificação, anula-se o que você fizer ali de desenho, de iniciais, qualquer coisa assim, né? Então, evita esse tipo, porque aí a gente precisaria saber como que cada banca procede. A gente não tem esse tipo de informação. Então, para evitar ser anulado, né, é melhor que você não coloque nada no final do texto. E evitar mesmo a cópia, né? Você pode se inspirar, escrever de outra forma, é melhor você parafrasear o que está ali, né? Escrever de outro modo do que propriamente colocar entre aspas. Beleza? Bom, aí aqui nós tínhamos um texto mais específico. Então, texto 1, compete aos municípios promover, no que couber, adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Aí, texto 2, a cobrança de tributos, era alguma coisa de cargo tributário, não vou lembrar agora exatamente. Constitui, para não poucas prefeituras, um objetivo em si mesmo. Propicia-se, por vezes, uma ocupação afoita, não planejada do solo urbano, o que pode representar não apenas uma ameaça ao meio ambiente, como um risco para a saúde e a vida da população. Essa deve sempre se inteirar do preço que pagará, e não apenas em dinheiro, pela instalação de uma indústria química na cidade, que gerará emprego, sim, mas também dejetos venenosos. A quem cabe a escolha? Então, baseando-se nos textos 1 e 2, escreva uma dissertação em prosa, na qual você se posicionará em relação ao tema presente nos dois textos. Esse é o tipo de prova que eu acho mais difícil, no sentido de que o tema não está explícito. Você precisa ler os textos, interpretar e aí fazer o texto. Então, isso não fica evidente como nos outros casos, que você tem lá, olha, sobre a necessidade das disciplinas na formação, você sabe exatamente o que se espera. E nesse tipo de texto, não, você tem que ler, olha, são textos curtos, você tem que ler, identificar o tema e fazer. Então, exige um pouco mais de habilidade, né? E outra coisa que essa questão da dissertação em prosa é justamente a dissertação tradicional, né? Feita em parágrafos. A única coisa, o em prosa é o oposto do verso, né? Um poema é feito em versos, uma dissertação é feita em prosa. Então, isso pode confundir muita gente, mas é o convencional, em parágrafos.
Então, esse é um tipo de prova um pouco mais, aparentemente é simples, mas requer a interpretação do tema. Então, esse tipo de prova, para a pessoa fugir do tema, é mais propício. Esse outro aqui, não é, acho que não é, esse é o próximo, que era mais específico. Então, também é tem um texto motivador, curtinho, então, sem o senso comum, não nos comunicamos. Ele marca nossa linguagem, está nos nossos valores básicos, agrega-se aos nossos costumes. No entanto, se contarmos apenas com ele, pouco ou nada criamos na vida, na arte, na política. Há o momento da ousadia, do risco, da invenção, que costumam contrariar o senso comum. O desejável, portanto, parece estar em alguma forma de equilíbrio em que não se perca o reconhecimento do senso comum, que nos une, e da criação do novo e do surpreendente, que nos desenvolve. Então, aí, o já conhecido é necessário, mas o novo é imprescindível. Então, com base nas ideias do texto acima, escreva uma dissertação na qual deverá ser discutida a afirmação em negrito. Sua dissertação no mínimo 20 e no máximo 30, considerando-se letra de tamanho regular, também porque tem gente que aumenta a letra para ocupar o espaço, né? O que eu acredito, sim, que como existem muitos concursos, dos mais variados aí, diferente, por exemplo, de um vestibular, né? O vestibular é feito ali, vamos pensar, né? É um tema que é pensado especificamente, tem grande importância na sociedade, porque as pessoas passam a discutir, mas é um tema pensado para aquele tipo de prova. Por isso, a gente consegue ficar imaginando, o que será que vai cair? Vamos pensar, os professores de cursinho, né? Eles começam a elencar possíveis temas. Os temas de concurso, eles são variados. Por exemplo, quem que esperaria um tema como esse, para você falar sobre a importância do que é novo, do que foge do senso comum, né? Então, é um tema que te pega de surpresa. Então, você tem que estar muito treinado para pensar a respeito de tudo, né? De Deus e o mundo, porque são temas abertos, né? Esse daqui a gente teria até dificuldade, eu particularmente teria dificuldade de, na hora da prova, pensar em possibilidades de argumentos, né? De exemplos que confirmassem essa questão, né? De que só o senso comum não basta, é preciso ir além. Então, é uma proposta bem genérica, mas acho que quanto mais genérica, mais difícil fica, né? Eu tenho a impressão. Que aí você pode falar de tanta coisa e para você selecionar as informações requer mais aquele organizamento, aquela organização do texto estratégico, né? E aqui tem um outro que eu achei bastante específico, tanto que é um tema jurídico, então é aquele tipo de prova que exige o curso de direito, né? Então ele apresenta ali, conforme o edital, dá as regras, justamente para que nenhum advogado entre com recurso com a prova, né? Deixa claro tudo que vai anular a prova, né? Então, se fugir do tema, se estiver em desacordo com as especificações fornecidas na elaboração da proposta, se apresentar textos de forma não articulada verbalmente, apenas com desenhos, números, palavras soltas ou inverso. Então, ele deixa claríssimo tudo o que pode anular nessa prova. Né? Se estiver em branco, se apresentar letra ilegível e ou incompreensível, se tiver, vamos ver tudo que poderia ser anulado. Então, se fugir do tema, se estiver em desacordo com as especificações, apresentar texto sob forma não articulada verbalmente, como apenas desenhos, números ou palavras soltas, ou o inverso, né? Tem gente que acha que vai fazer um poema, por exemplo. Ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado. Às vezes que não tem nenhuma folha, mas escreve em volta, né, das margens, assim.
então você fica desconectado do texto. For assinada fora do local apropriado, apresentar qualquer sinal que de alguma forma possibilite a identificação do candidato, por isso qualquer registro, né, fora do espaço, se estiver em branco, se a letra estiver ilegível ou incompreensível. Então, tudo isso anula, você tem um 0. Ele deixa bem claro, e fala, em hipótese alguma, o rascunho será considerado. Então, você tem que passar para a folha definitiva. Aí, nesse caso, então, não é necessária a colocação de título na prova, né? Então, você poderia só fazer o texto. Então, ele deixa claríssimo. É justamente para evitar qualquer tipo de recurso. E eu achei um tema também bastante aberto, mas ao mesmo tempo requer muito conhecimento. Então, por isso que, você está prestando para aquele cargo, é importante que você conheça quais são as funções daquele cargo. Então, tendo por base e como ponto de partida a Constituição da República Federativa do Brasil, ou seja, você precisaria ter conhecimento sobre a Constituição, né? Analise as funções do Ministério Público, elencando as funções penais, cíveis e administrativas. Ou seja, você teria que estar muito por dentro do cargo, né? Você precisa, como eu disse, eu não lembro qual é o cargo, acho que tem só um que eu deixei o cargo em destaque, que esse era analista do Ministério Público. O anterior eu já não lembro. Mas que ia requerer que você conhecesse todas as funções do Ministério Público. Quer dizer, é quase assim, você quer trabalhar aqui? Então, para isso, você precisa saber o que nós fazemos, né? E aí, discorra a respeito. Então, não dá nenhum tipo de texto de motivação, parte dos seus conhecimentos, né? Então, é um texto bastante específico, o que, de certa forma, elimina muita gente, né? Esse outro também falava que tinham as regras, né? Eu tirei as regras para não ficar muito grande, e tinha o texto de motivação, né? Então, a ecologia dos saberes e a extensão universitária ao contrário, a universidade preparada para se abrir às práticas sociais, enfim, dava fazia essa citação. Então, sobre a justiça social vai obrigar a que se comprometa com a justiça cognitiva, e aí, considerando esse fragmento, né, de texto apresentado, novamente ele apresenta, né, tem caráter unicamente motivador, ou seja, você só precisa se inspirar, não deve copiar, você não deve seguir essa linha necessariamente. Então, redija um texto dissertativo acerca do tema proposto, a defesa dos ideais republicanos e da democracia como garantia de cidadania, né? Então, ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos: democracia e direitos humanos, respeito à diversidade, papel da universidade na promoção da justiça social. Eu acredito que esse tipo de proposta ajude muito, porque você vai sempre olhando aqui, olha, eu já falei sobre isso, se eu não falei, eu preciso tratar desses 3 pontos, senão eu não chego ao tema completo. Porque, geralmente, as avaliações, elas são feitas... Tem as divisões, né? Então, vamos pensar, na avaliação do tema, fugiu do tema, né? Ou chegou quase lá, então a nota tem que ser no máximo tanto. Tema completo, pode chegar a 10, né? Então, eles vão dividindo nisso. Se chegou perto apenas, a prova vai ter vai ser penalizada. Então, eu acho que esse tipo de prova, embora pareça mais detalhado, eu acho que ajuda muito mais, né? Porque você vai quase ticando o que você deve fazer. Já falei sobre o papel da universidade, já falei sobre o respeito à diversidade. Então, isso... essa prova aqui, que era de analista do Ministério Público,
então, apresentável como questão discursiva. Tem as instruções, ó, tudo que leva a 0 na prova. Então, é praticamente a mesma coisa aqui, né? Ó, se for escrita a lápis, em parte ou em sua totalidade, porque às vezes não dá tempo de passar a limpo, a pessoa está passando a limpo, e aí metade fica a caneta, metade fica a lápis, né? Então, a parte a lápis desconsiderada. Se estiver em branco, né? E se a letra estiver ilegível. Essa também, como é um cargo para o Ministério Público, tem aí um limite de 60 linhas. Né? Então, por isso, também exige mais fôlego. Ó, discorra criticamente sobre a disciplina da coisa julgada nas ações civis públicas e nas ações coletivas do processo civil brasileiro. Gente, sinceramente, eu não sei nem do que está falando. Vocês conseguem entender esse tema? Vocês que são aí estudiosos do direito. Eu que estou por fora disso, não tenho nem ideia do que se deveria escrever nesse tema. Alguém tem aí uma ideia? Porque é muito específico, né? Olha, e a gente vê que esse tipo de concurso, ele quer o melhor do melhor, né? Porque o texto de motivação, ele dá um norte, né? Então, isso facilita para que as pessoas consigam escrever pelo menos um pouco. Por isso que, por exemplo, os vestibulares, de modo geral, eles trazem esse texto de apoio, porque a intenção não é eliminar o candidato, né? Já o concurso público, quanto mais concorrido, a intenção é selecionar os melhores dos melhores. Então, trazer um tema específico, sem nenhum texto motivador, é uma das formas de selecionar esse melhor do melhor, né? E como, por exemplo, o vestibular tem um número de vagas, mas ainda assim é diluído, né? Porque um vai prestar medicina, o outro vai prestar odonto, o outro vai prestar, sei lá, direito, o outro vai, enfim. Então, dá uma distribuída. A intenção não é eliminar todo mundo, senão depende nem candidato. Já o concurso, muitas vezes, tem ali o quê? Uma vaga, 2 vagas, né? Então, por isso, é peneirar e deixar só o que há de mais precioso, vamos dizer. Por isso que um tema tão específico para você discutir, em média ali de 50 linhas, né? Ou seja, no máximo 60. Pode ter certeza que tem muita gente que chega nas 60 linhas, né? Porque você vê assim que tem gente que está preparado realmente para aquele tipo de prova. Aqui já tem os textos de motivação, né? Então, 2 textos de motivação aqui, sobre a energia elétrica, enfim, sobre a hidrelétrica. Aí traz um terceiro texto. Acho que essa prova, se eu não me engano, é da VUNESP, que a VUNESP, ela é mais generosa, vamos dizer. Ela traz os textos, né, para dar um fôlego. Então, ó, a partir da reflexão suscitada pelos textos, escrevam uma dissertação argumentativa usando a norma padrão da língua portuguesa, expressando seu ponto de vista sobre o seguinte tema: a construção das usinas hidrelétricas e seus impactos socioambientais, como solucionar esse problema. Então, aqui vocês poderiam recorrer, por exemplo, à parte ambiental, né, que vocês já têm no 2º ano, é no 3º? Tem, gente? Porque é a Gisele que dá, mas eu não lembro se... Não tem, não. Acho que é só no 3º. Só no 3º? Então, aí já exige que... Quando que vem vocês conseguiriam explorar melhor esse tipo de tema, né? Mas ainda assim é um tema mais tranquilo, porque traz 3 textos de motivação. E esse outro aqui eu tirei daquele material que eu comentei com vocês, que é
os 30 temas de redação da Fundação Carlos Chagas. Como eu disse, é uma prova considerada difícil, pelo menos quanto aos testes, e são propostas recentes, né? Essa de 2018. As que eu trouxe anteriormente tem de 2005, de 2008, né? Tem das mais variadas. Já tem temas mais recentes. Então, esse era um cargo de assistente administrativo. E eu achei interessante porque é um tema genérico, assim, genérico no sentido de não ter, é bem diferente desses anteriores, como aquele do Ministério Público, que exige o conhecimento da área do direito, né? Porque aqui é aquele tipo de prova que é de ensino superior, exige a formação em direito. E tem aqueles que tem a disciplina de direito, mas não exige, né? Às vezes exige só ensino médio, né? Vai depender muito do concurso. Então, tanto que a gente sabe que tem muitos cursinhos, né? Para dar uma base do direito para aquelas pessoas que não são formadas. E tem muita gente que vai para o direito depois de ter estudado muito para concurso, falar, eu vou fazer direito, assim, fica mais fácil, né, de passar num concurso. Então, tem gente que tem como meta de vida, né, ser funcionário público. Então, nós temos aqui, ó, a palavra depressão tem sido usada para identificar formas variadas de mal-estar no mundo contemporâneo. Se nos séculos anteriores a melancolia denunciava o desacordo do sujeito com a sua época e cultura, hoje, segundo especialistas, esse lugar é ocupado pela depressão, tornando-a um sintoma social. Podemos pensar que o aumento de casos das depressões denuncia alguns impasses do sujeito contemporâneo, entre eles a aceleração da experiência com o tempo e o imperativo da felicidade, que, ao contrário do que parece, esvazia uma busca de um sentido para a vida, afirma a psicanalista Maria Rita Kellner. A Kellner sugere que as condições de trabalho e as demandas impostas pelo capitalismo nos dias de hoje, com sua ênfase no consumo e no máximo aproveitamento do tempo, favorecem o aumento das depressões. E aí, a partir das ideias expostas acima, escreva um texto dissertativo argumentativo sobre o tema, o avanço da depressão no mundo contemporâneo. Então, percebam que todos os temas que eu trouxe aqui, eles exigem o dissertativo argumentativo, que é esse justamente que nós estamos conversando, que requer uma argumentação e um posicionamento claro. Só para a gente lembrar que nós falamos sobre a dissertação, há aquela divisão, né, didática da dissertação expositiva e da dissertação argumentativa. A expositiva é aquela da informação, que você traria informações. E todas essas propostas, elas exigem uma dissertação argumentativa, ou seja, espera-se que você defenda claramente qual é o seu posicionamento, né? Qual é a sua tese ali. Então, por isso, eu até sei que tem algumas propostas de redação que pedem outros tipos de texto, né? Como pedir a narração, pedir até a descrição, mas é menos comum, né? A maioria vai pedir a dissertação justamente porque requer essa reflexão sobre um tema atual, ou um tema da área, enfim. Eu não consegui achar nenhuma proposta de redação que não fosse a dissertação, né? Isso mostra o quanto não é tão comum. Então, para os concurseiros de plantão, os futuros concurseiros, é importante sempre treinar esse tipo de texto. Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo? Só
um dado, professor, dos concursos, no caso do judiciário, da própria promotoria, tem a nota de corte, né? Uhum. Além daquele desempenho ali, falar, você tem mais da metade, quer dizer, às vezes não basta, às vezes a nota de corte bate nos 80. Exatamente. É a forma de selecionar os melhores mesmo, né? Porque justamente se estabelece um número de candidatos por vaga. Então, vamos pensar eu não tenho nem ideia de quantas pessoas se inscrevem, né? E muitas vezes a pessoa, mesmo com uma nota máxima na redação, por exemplo, ela não vai conseguir ultrapassar aquela outra que quase gabaritou. Por isso que se elimina e assim diminui o número de redações para serem corrigidas, né? Então, e aí você nunca sabe qual que é a nota de corte, né? Porque tem alguns concursos que sim, né? Você acertou mais da metade, a sua redação é corrigida. No caso, é quando tem mais vagas, né? Agora, quando há um número muito restrito de vagas, uma vaga, duas vagas, sei lá, aí vai peneirar. E aí você vai depender sempre, não só da sua capacidade, mas da capacidade dos outros, né? Porque se muita gente for muito bem, e a nota de corte vai lá em cima. Exato. O ano passado teve um professor que já falou em sala de aula, não lembro qual, mas assim, quem quiser fazer concurso para promotoria, para juiz, comece a estudar agora, comece a estudar hoje, porque é muito difícil mesmo, né? Sem contar que, no caso de São Paulo, eu acompanho porque eu conheço algumas pessoas que estão fazendo aí. O ano passado, inclusive, teve uma amiga do meu filho que passou, inclusive, para promotor. Não preenche as vagas, nunca preenche as vagas. Então, quase todo ano, esse ano não teve, acho que por conta da pandemia, mas todo ano tem concurso para promotor em São Paulo, que eles nunca conseguem preencher. Ou seja, quem se preparar efetivamente, uma hora passa. E realmente tem que começar já, né? Eu sei que assim, é difícil porque a maioria trabalha, né? Então, geralmente essas pessoas, tem pessoas que param a vida, né? E tem condições para isso, para só estudar para concurso, né? Então, meu objetivo na vida é ser juiz. Então, eu vou ter que me dedicar ao máximo para isso. E para tudo, né? Tem gente que larga tudo, vai lá para São Paulo fazer cursinho e só estudar para passar no concurso. É o objetivo de vida, né? Se alguém tiver esse objetivo, tem que se dedicar. Exato, é isso aí. É igual, sabe, aquela pessoa que quer passar em medicina numa universidade pública, ela não pode deixar para estudar no terceiro colegial, no cursinho. Ela tem que estar desde o primeiro colegial, já com aquele foco e estudando diariamente, né? Então, e assim, é um mundo... E isso é complicado, né, Pro? Porque eles demoram a decidir a profissão que eles querem, até eles amadurecer que quer aquilo pro resto da vida, é muito cedo, né? E como que eles... Por exemplo, uma medicina ou qualquer outro curso, administração, você começa a fazer o curso, você começa a fazer o colegial, depois você já tem que ter ideia e é tão cedo para eles decidirem, né? Mas tem que começar, né? Assim, claro que tem gente que depois encara o cursinho por isso, né? Deixou para decidir mais para frente, sei lá, decidiu no terceiro colegial, aí acaba fazendo cursinho, e anos de cursinho, né? Tem gente que fica 5 anos fazendo cursinho, às vezes até mais. Mas é decisão, né? O que, se você tomou a decisão lá na frente, você vai levar mais tempo para se dedicar. É a mesma coisa com o concurso, né? Olha, o seu objetivo é ir para onde? Você sabe para onde você quer ir? Porque às vezes também vocês estão aí no curso de Direito e vocês não sabem se vocês ainda querem advogar, se vocês querem
ir para o concurso, não é? Vocês ficam aí sem saber. Agora tem gente não, que entrou no curso de Direito porque queria ser tal coisa. Então a pessoa já consegue se planejar e se organizar melhor, né? Mas não é fácil, não é fácil. É um caminho bem difícil, né? A gente sabe que cada vez a concorrência está maior e as pessoas estão também se aprimorando, né? Muita gente que está aí tentando. E dependendo da situação, as pessoas têm que se preparar até psicologicamente, né? Quando tem os testes psicológicos, a pessoa precisa estar preparada para esse tipo de avaliação. Ai, não é fácil, né? Vamos pensar bem que o concurso... Professora, olha... Fala, mesmo para vestibular, tipo, eu passei com as minhas meninas uma fase bem difícil, tipo, a Pamela já decidiu o que queria, só que daí fez sempre aqui. Então, no terceiro ano, depois que terminou, que foi fazer cursinho fora, que a gente foi para Londrina. A Melissa, ela falou, mãe, vocês estão rasgando dinheiro, traz para cá, porque aqui é mais avançado. Aí a gente já foi, tipo, no final do segundo ano, já começamos com ela, segundo, terceirão, então é tudo um aprendizado e uma preparação, né? E olha, psicólogo, quando ia fazer vestibular, época de vestibular, porque a cabeça pira, né? Pira. E assim, eu falo que, olha, muita gente, às vezes, para fazer a prova, não é? Vocês falam, né, que vocês veem um reloginho lá na hora de fazer uma prova, né? Que vocês conseguem recuperar depois, se for o caso, vocês já ficam nervosos. Imagina alguém que está ali fazendo a prova, é a única, no caso do vestibular, é a única que no ano você quer entrar naquela faculdade, e aí se dedica para aquilo e não dá certo, né? Então, o nervosismo toma conta, muita gente passa mal mesmo, né? Teve um ano que eu dei o seminário, a menina passou mal literalmente, ela ficou branca, falei, essa menina vai desmaiar aqui, e é uma apresentação da faculdade, imagina numa entrevista, né, com um psicólogo, você sabe que o psicólogo está te avaliando, não é fácil, judia, né, porque eu falo que nessa hora você pode tomar qualquer calmante que parece que não resolve, né? Você está tão agitado ali, você está colocando todas as suas fichas, né? Complicado, é bem complicado, é bem desgastante, por isso que é uma escolha, né? Quem tenha o interesse, né? E se for o caso, né? Porque às vezes a intenção, o nervosismo é outra, é passar na OAB, né, que também é outro desgaste esse aí é que é um desgaste, hein, Pro? A gente fica pensando, deve ser muito difícil, né? Olha, eu falo, os alunos, vocês fazem o TCC no quarto ano, justamente para no quinto ano só se dedicar ao OAB, né, e então é uma pressão, né, uma pressão constante, você precisa fazer aquela prova, né? Precisa se dedicar, né? Precisa se dedicar, sem dúvida. Quantas pressões, né? Bom, e aí, eu acho que eu nem vou começar a falar sobre os argumentos, porque não dá tempo nem da gente começar. Então, aí a gente vê os argumentos na próxima aula. Mas, se vocês tiverem alguma questão sobre essas provas, se vocês... E assim, acho que o que é importante é a gente saber que quanto mais a gente faz aquilo, melhor a gente fica. Quanto mais a gente cozinha, por exemplo, melhor a gente vai cozinhar, né? Quando você está aprendendo a fazer bolo, o seu bolo fica, sei lá, horrível. Conforme você vai ganhando prática, você nem precisa mais da receita.
E escrever tem muito disso, né? No começo você vai sofrer, você vai... E por isso que é tão importante você treinar a escrita, você pegar esses temas e pensar sobre eles, né? E, olha, eu tenho a intenção de prestar um concurso que é elaborado pela FGV. Você precisa conhecer o tipo de prova que a FGV elabora, porque cada banca tem uma característica específica, tem tipos de questões que aparecem com mais frequência, né? Dependendo da prova, você sabe que vem questões mais específicas, mais abertas, ou mesmo das provas de português, né? Tem prova que prefere muito mais a interpretação, tem prova que gosta de uma gramática, daquela gramática das exceções, né? Então, você precisa conhecer o perfil da prova. A mesma coisa com a OAB, né? Você precisa entender como se dá. Eu acho que no 4º ano, os professores passam a usar mais as provas da OAB, né? Até para vocês treinarem. Mas é importante você entender. É o que acontece com qualquer professor, né? Por exemplo, a primeira prova minha, vocês não têm noção de como que é a minha prova. É uma surpresa, você vai se acostumar. Depois você se acostuma, ó, você sabe... provavelmente ela vai cobrar mais isso, mais aquilo, ela vai pedir isso, vai pedir aquilo. Então, você começa a esperar algo, né? É o que acontece na banca. Você sabe o que esperar de uma prova elaborada pela VUNESP. Você sabe que a Fundação Carlos Chagas vai gostar mais de gramática, a VUNESP vai gostar mais de interpretação, né? Ou que a FGV gosta mais de tal coisa, a CESGRAN Rio, enfim... Cada um aí com o tipo de banca, né? Mas para isso, se vocês têm a intenção de prestar concursos, é importante vocês se adaptarem com a prova. E mesmo a OAB, né? Se vocês aí quiserem conhecer um pouco da prova, de como se dá, para que não seja uma surpresa, né? Chegou lá e, surpresa, o que eu faço agora, né? Então, são treinos necessários aí, vai depender muito dos objetivos. Certo? Algum comentário? Tranquilo, professor. Obrigado. Ô, Robson, você é funcionário público, né? Eu aposentei na Unesp, né? Trabalhei na Unesp 34 anos. Você já não trabalha mais lá? Agora eu sou, nas palavras do Fernando Henrique Cardoso lá atrás, eu sou vagabundo, né? Entendi. O pessoal que aposentava era vagabundo e tal. Agora eu sou profissão estudante. Você é uma espécie em extinção. Como assim? Ué, quem que vai se aposentar? Quem Não. mais? Eu já falei isso para o meu filho já faz uns 2 anos. Falei, esqueça, vocês não vão conseguir se aposentar nesse país aqui, porque não existe uma segurança jurídica nesse sentido. Você começa com a regra ali na frente e muda, infelizmente é o que temos, né, professora? Nossa, minha mãe aposentou tão nova. Eu falava, nossa, quando aposentar, curtir a vida, tipo, quando que eu vou aposentar? Vou estar gaga tendo que dar aula, né? Nem sabendo mais. Por isso que o Fernando Henrique falou, e naquele momento, não que ele devesse falar dessa maneira, mas naquele momento, né, o pessoal realmente aposentava muito cedo. Eu paguei, só para você ter uma ideia, eu paguei 39 anos e 10 meses de contribuição e aposentei. E aí continuo pagando, ou seja, faz 45 anos que eu estou pagando contribuição, porque a gente não para de pagar, ao contrário acho que o seletista não paga mais, salvo engano, não tenho certeza, mas eu sou estatutário, então o estatutário continua pagando. Aliás, o Dória agora aumentou o nosso desconto, no meu caso foi mais de 60% de aumento de desconto. Só para dar um dado, quem pagava R$100 começou a pagar 160. Infelizmente, né? E reajuste que é bom faz 3 anos que a gente não tem. Nada, né?
é a realidade, infelizmente. Mas eu sabia disso, porque assim, eu acompanhei, por exemplo, uma senhora amiga da gente e tal, que foi diretora de escola, eu acompanhei mais ou menos o que aconteceu com o salário dela. Eu falei, isso aí vai acontecer comigo e com todo mundo. Infelizmente, que vai defasando, chega um dia que é muito complicado. Exatamente. E assim, conforme a gente vai envelhecendo, os gastos aumentam, né? De medicamento, de médico, enfim, tudo, né? Eu, por exemplo, quando eu cheguei nos 59, então o plano de saúde já tem aquele salto, que ali já pega você de maneira muito injusta, mas infelizmente é o que temos. Não, Mas você tá bom, não reclamo a não. gente nem tem essa expectativa, eu já nem penso mais nisso, porque sei mas não. Eu só estou colocando assim enquanto constatação, porque eu também não fico reclamando, não é muito meu feitio de ficar reclamando. É assim, é uma realidade e, né, não dá para ficar reclamando tanto que eu estou fazendo alguma coisa que eu acho que é útil, estou estudando, estou tentando aprender outras coisas, em vez de ficar no dia a dia olhando para a televisão, né? Então Com certeza. Vamos tocar a vida. Mas você tem a intenção de advogar? Eu tenho sim, eu quero passar na OAB lá no 5º ano, eu quero ver se eu passo. Sim, com certeza. Porque realmente, eu falo assim, minha mãe, ela aposentou muito cedo. E eu falo que eu era nova, né? Não tinha essa maturidade. Mas eu acho que teria feito muita diferença na vida dela se ela tivesse continuado a dar aula, se ela tivesse continuado ou feito alguma outra atividade, porque o cérebro dela foi parando, né? E hoje ela tem Alzheimer, né? Não tem mais nem consciência de nada. E fala, poxa, e nova, porque assim, ela começou com os sintomas assim de Alzheimer muito nova. Ela não tinha, acho que ela tinha o quê? 50 anos? 50 não. Devia ter quase 60, 50 e poucos anos. Que pena, mas de qualquer maneira é muito nova, né? Muito nova. Muito nova. E, então, eu falo assim, se ela tivesse continuado, acho que isso que é importante, né? Você estar estudando, porque o conhecimento sempre é tão bom, né? Faz uma diferença, exercitar o cérebro. Todo dia. A semana passada a gente teve lá os eventos científicos e tal, as apresentações. Eu acho assim, a gente sai um pouco melhor já no final da semana. Quem, né, pôde acompanhar um pouco mais ali, prestando atenção na apresentação dos alunos que pesquisaram, a intervenção dos professores, assim, a gente chegou no final da semana um pouco melhor, que a gente adquiriu um pouco mais de conhecimento. Eu sempre faço essa leitura, quer dizer, se você fechar a semana melhor do que estava na segunda, eu acho que já é ganho, né? Com certeza, exatamente. Eu adoro, eu sempre gostei muito de estudar, então, assim, eu aprender alguma coisa me dá essa sensação de estou satisfeita, né? Consegui aprender algo novo, então, sempre muito, muito importante. Eu acho que a semana passada, né, com tantas apresentações, e é legal, porque você está aprendendo com o seu colega, né? Olha, o seu colega está desenvolvendo uma pesquisa, você nem sabia sobre aquele tema, e você consegue aprender com ele. Não é você aprender com o delegado, com o juiz, é com o seu colega de sala, né? Exatamente. Então, muito importante. É essa leitura mesmo aí, muito bom. Muito legal. E é que vocês se inspirem para os próximos anos, né? Fazer o PIC. Vocês têm um PIC para fazer o PIC, né? Tá certo. Obrigado, professora. Bom dia, viu? Bom dia, gente. Até mais. Boa semana para vocês. Bom dia, Pro. Depois a gente se fala. Sim, com certeza. Obrigada, professora. Nada, até mais, gente.